Então eu quero agradecer a todos, dar um bom dia de novo, a graça e a paz, e convido você a ler comigo Mateus, lá no capítulo 5, o versículo 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. É o nosso texto dessa manhã. Mateus 5, versículos 43 a 48. Bom dia, mais uma vez, bom dia, Deus abençoe a todos. E vamos então meditar nesse texto, Mateus 5, 43 a 48. Jesus, no Sermão da Montanha, nos diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém? Acabamos de ler Mateus 5, 43 a 48, e eu quero fazer uma breve meditação nesse texto nessa manhã. E começar perguntando, você já ouviu falar sobre peso padrão? Já ouviu falar sobre isso? Peso padrão. Eu lembro que, como eu disse numa outra live, eu venho de família de comerciantes, né? Meu pai era comerciante, meus tios eram comerciantes, e tinha um irmão do meu pai que tinha um comércio, e ele tinha no seu comércio, ele vendia muitas coisas, né? Era secos e molhados, que assim estava até dito na mercearia dele. E ele tinha uma balança, né? Uma balança, e um dia eu verifiquei que ele estava colocando uns pesos na balança e conferindo se a balança estava correta, né? Se estava aparecendo realmente o peso, né, que ele colocou na balança. Então ele tinha peso de 1 quilo, 2 quilos, meio quilo, e assim ele colocava e conferia, né, aquelas balanças, né, não digitais, são analógicas, né? E aí ele colocava o peso e conferia se estava batendo. E se não estava, ele ia lá, tinha um parafusinho, um negócio lá, que ele ajustava a balança, né? Calibrando a balança para poder realmente a balança conferir o peso que ali estava na balança, né? Do prato da balança. E aí eu perguntei para ele o que ele estava fazendo. Foi aí que ele me explicou tudo isso e disse que é assim que um comerciante tem que trabalhar, com honestidade, e que não pode a balança estar errada, né? Mostrar um valor que não é, nem a mais, nem a menos. E aí ele ajustava a balança, ele fazia isso todos os dias, né? Então, irmãos, peso padrão
é esses pesos que ele tinha, né? Eram os pesos padrões para ele conferir, para calibrar a balança que ele tinha. Então, como é importante isso na nossa vida, a gente ter um padrão. Um padrão. Já reparou sobre isso? Um padrão? Né? Como é importante ter um padrão na nossa vida? Né? No caso aqui do meu tio comerciante, qualquer variação na pesagem indicava erro no equipamento dele, né? Pois o peso padrão, que era a referência, que era o parâmetro oficial para a medida que ali estava. Então esse tipo de padrão oficial existe, não somente para pesos, mas também para tempo, para volume, para comprimento e etc. Né? Então, no discurso que nós encontramos aqui em Mateus 5, Jesus abordou diversos problemas, né? Problemas dos relacionamentos interpessoais. Ele comenta sobre homicídio, adultério, divórcio, vingança. Ele fala de diversos assuntos mesmo. Ele faz instrução sobre oração, sobre jejum, né? Muitas coisas. Só nesse sermão do capítulo 5 ao 7 de Mateus, nós temos ali Jesus dando vários ensinos. E eu posso dizer que todos esses ensinos que Jesus promove ali no Sermão da Montanha são ensinos padrões para a nossa vida, né? Para nos dar referência, para nos dar parâmetros para a nossa vida, para os nossos relacionamentos com Deus, com o próximo, com a gente mesmo, né? Por isso a importância, assim como, né, a honestidade da balança que eu me referi no início, assim também seremos honestos, seremos transparentes, seremos sinceros. E obviamente a felicidade, a nossa paz, vem na medida que nós nos colocamos dentro dessas referências bíblicas, referências que o Senhor nos colocou para viver. Por mais que o ser humano tente negar, a causa fundamental para os conflitos sempre é uma só: egoísmo. A causa dos nossos problemas, que geram conflitos, geralmente a raiz de todas elas vem do egoísmo. E aí você fala assim: não, pastor, eu não concordo, não é egoísmo, é o orgulho. E o que é o orgulho? Se não viver em si mesmado, né? Do que viver em si mesmo. E só viver pelo seu gosto, pelo que te agrada, né? Isso não é um orgulho? Isso não é um egoísmo? Ai, Jesus. Quando eu dou aula de doutrina, a minha primeira aula, geralmente, quando estou na sala Nova Vida, a minha primeira aula é estudar a respeito disso. É estudar como é que nasceu o pecado. Aí eu vou lá, abordo Gênesis, começo lá descrevendo toda, né, a questão da criação do homem, da mulher, né? Deus dá ao homem a capacidade de cuidar do jardim, né? De cuidar de todo aquele lugar bonito, lindo e maravilhoso, que a gente até fica assim: meu Deus, como é que o homem foi pecar num lugar tão bonito como esse? Você vê que não é o lugar, né? Porque se fosse o lugar, o homem jamais ia pecar, porque é um lugar lindo e maravilhoso do jeito que era o Éden, não era parâmetro para ele pecar. Mas não é, o pecado não nasceu por causa do lugar, não. O pecado nasceu porque a partir do momento
que o homem deixou de olhar a sua vida tomando como referência Deus, ele pecou. Porque ele passou a olhar para ele mesmo, né, como referência para si mesmo. Aí que nasceu a palavra ego. Eu. Eu, somente eu e mais ninguém. Eu não quero saber de mais ninguém, somente eu. É o que eu quero, o que eu gosto, né? É assim mesmo, é o que eu, né? Então é o eu, é o ego. E o que é o egoísmo? É isso. Egoísmo vem de si mesmo, né? É a sua selfie. Por isso que a selfie, quando você fala, vou tirar uma selfie, quer dizer, vou tirar uma foto de mim mesmo. Vou olhar para mim mesmo, né? E então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? O homem baseado, né, nisso, ele toma suas decisões, suas ações, suas emoções, né? E aí ele confunde. Aí que vem um grave problema do egoísmo. O egoísmo nos faz confundir amar com gostar. Amar com gostar, né? E hoje esse negócio tá tão confuso que em termos dessa geração, eles não sabem definir, então tudo que eles falam, eu amo. Mas na verdade, muitas vezes eles estão falando, eu gosto. Eu amo pizza, eu amo cachorro quente, eu amo meu cachorro, eu amo, entendeu? Será que ama mesmo? Né? Gente, é umas questões hoje que permeia hoje as palavras, mas que na verdade os sentidos estão muito diversos, né? Então é importante que a gente entenda essa diferença. E aí a questão do calibrar, né? Nós precisamos calibrar as nossas vidas, irmãos. Às vezes nós estamos funcionando com a balança errada. A balança não está funcionando certinho, né? Por isso nós precisamos do padrão de Deus para a nossa vida, para a gente ir calibrando as nossas emoções, calibrando nossas ações, calibrando nossos pensamentos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nós temos que calibrar. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos funcionando, e nunca paramos para fazer aquela manutenção que é tão necessário na nossa vida, todos os dias. Por isso nós não estamos iguais todos os dias. Nós não estamos. Às vezes, como você alguém me acabou de escrever aí que eu estou mais alegre hoje. Eu não tinha observado isso, não. Né? Para mim, você vê, mas vocês sentem mais, porque vocês estão me vendo, você vê. Por isso que a importância do outro na nossa vida. O outro, às vezes, vai nos ajudar a calibrar isso. Que às vezes a gente nem observa que a gente tá assim, entendeu? Eu fico pensando sobre essa balança de vez em quando do meu tio lá. Olhando para a vida. Né? Então é por isso que calibrar uma balança usando 1 quilo de sal comprado no mercado, que garantia temos de que o pacote realmente tem o peso que diz ter? Né? O pacote de sal, o pacote de arroz pode estar nos enganando. É por isso que nós precisamos do peso padrão para conferir. Irmãos, o nosso amor, quem garante que realmente ama aquela pessoa
em vez de apenas gostar dela? Quem garante que a medida aí está certa? Quem garante isso? Já parou para pensar sobre isso? Quem garante? Jeremias fala uma coisa, lá no capítulo 17 de Jeremias, que é Jeremias 17, versículo 9, ele fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Se a gente ir pelo coração, irmãos, nós podemos acertar, podemos errar e muito. Você está vendo que o coração não é o peso padrão para calibrar nossas emoções, nossas decisões, nossas emoções? Não é. Porque ele é enganoso. Né? Ele é enganoso. Ele sabe. O coração sabe nos enganar, sabe nos trair, né? Então, nós precisamos de uma referência garantida, uma medida padrão para o amor, sabia? Nós precisamos da medida padrão para o amor. E a única forma de andar juntos, em paz, né, com a gente mesmo, com o próximo, e até mesmo com Deus, né, nós precisamos ter um critério de conduta que não seja ditado pelas nossas emoções. Que não pode. As nossas emoções não são parâmetros, irmãos. Elas são importantes. Não estou negligenciando aqui, nem dizendo que nossos sentimentos, nossas emoções... Nós somos seres emocionais. Nós somos seres sentimentais. Nós somos seres que envolvem. Somos seres que geram e permitem afetos. Sem sombra de dúvida. Mas as nossas emoções não são parâmetros. O que é então um parâmetro? Qual deve ser o parâmetro? Qual é o amor padrão? Jesus aqui apresenta aqui nesse texto que lemos hoje. Para os nossos relacionamentos, o amor padrão é o de Deus. Esse é o parâmetro correto. Esta é a medida padrão, o amor de Deus. E ele diz aqui: amem seus inimigos. Amem seus inimigos. Versículo 44 que lemos no nosso texto desta manhã. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Versículo 48. Você está vendo que ele está falando numa linguagem que nos leva a um padrão? Sejam, amem. Ai, queridos, eu aprendo muito com Deus. Nós devemos aprender muito. Eu acho que é aí, a partir daí, que nós vamos calibrando nossas vidas, sabe? Calibrando nossas emoções, calibrando nossas decisões. Que amor perfeito é esse, então? Que pode servir de parâmetro para os nossos relacionamentos. Romanos 5,8 vai dizer que amor é esse. Deus, está lá em Romanos 5,8. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
que ele está dizendo aqui? Está dizendo que nós éramos inimigos de Deus, pecadores. Nós éramos pecadores, ainda éramos pecadores, então nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus, distantes de Deus, virados as costas para Deus, e Ele nos amou assim mesmo. Ai. Esse é o padrão de amor que Jesus ensinou e que Ele aplicou pessoalmente ao morrer na cruz por mim e por você. Ele aplicou isso na cruz. Amém, irmãos? Calibre a sua vida, querido. Nesse momento que estamos vivendo, a gente percebe que a nossa balança não está funcionando correto. Então a gente precisa calibrar, aproveitar esse momento para perceber a necessidade de conferir isso. Eu me lembro que meu tio falava que ele fazia isso todos os dias. Ele ia lá e olhava a balança. E eu perguntei para ele: tio, quantas vezes você precisou calibrar? Ele falou: geralmente de semana em semana, né? De uma semana para outra tinha uma calibragem para fazer. Mas quer dizer que tinha dias que a balança estava certinha. Mas já tinha dia que já precisava de ajuste. Você está vendo? Mas ele conferia isso todos os dias. Por quê? Porque ele queria vender o produto dele de forma correta. Ele não queria desonestidade, ele não queria nem perder e nem ganhar mais. Ele queria o que era justo. Queridos, nós precisamos todos os dias conferir a nossa vida diante de Deus. E perguntar para nós mesmos: eu estou amando de verdade? Como é que está o padrão de amor da minha vida? Como é que está a minha vida, né? Em termos emocionais, em termos sentimentais, em termos espirituais. Ou seja, queridos, um padrão válido só é de Deus. Só o padrão de Deus é válido para a gente conferir. Um padrão válido não pode variar de acordo com fatores externos. E o amor de Deus nunca muda. Amém, irmãos? O amor de Deus nunca muda. Nunca muda. Não vamos cair na armadilha do nosso coração, não, irmãos. Não vamos cair na armadilha das tentações, né? Você vê que a ansiedade é o quê? Eu já disse numa live que, não sei se foi numa live ou foi numa mensagem de domingo, que eu disse que há uma ansiedade normal. Eu falei na live da Segunda Igreja Batista Nova Serrana, que eu participei. Nós temos uma ansiedade normal, tá? Se você não tivesse... Existem hormônios, existem neurotransmissores necessários na nossa vida, que nos desperta, que nos faz, né, desenvolver. E de alguma certa medida a gente tem, né, porque a ansiedade também é um efeito para a vida. Existe aquela faixa necessária para a nossa vida. Mas quando isso sai do controle, sai do padrão, aí que gera problema. Tá vendo? Então nossos problemas, elas deixam de ter aquele nível normal para ter um algo exacerbado. Tá certo?
tudo na vida tem um limite para as coisas. E o que é sair fora do padrão? É ir para outros extremos, para mais ou para menos. Então, por isso nós precisamos de Jesus, precisamos da sua palavra, precisamos de Deus para ir calibrando nossa vida, nossas emoções, nossos anseios, nossos sonhos, nossos planos, né? É Deus que vai calibrando isso a cada dia. E que Deus abençoe a sua palavra, abençoe essa devocional, abençoe essa live, né? Que você possa, junto comigo agora em oração, a gente poder colocar diante de Deus, né? Esse aferimento, isso mesmo, meu Manuel, esse aferimento diante de Deus. Amém?